Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Estamos aqui no bosque, né, para orar, mas está chovendo. Então, enquanto a chuva passa, vamos conversar um pouquinho sobre os temas que as pessoas tanto me pedem. Quero dizer para vocês que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Vamos falar sobre espíritos territoriais ou jurisdições espirituais. Na Terra, em cada lugar da Terra, existem príncipes. Príncipes do bem e príncipes do mal. Prefeituras do inferno e prefeituras de Deus. Esses príncipes do bem são chamados guardiões. E esses guardiões, eles guardam um determinado local. Pessoalmente, eu acredito assim, que cada cidade tem um anjo, né, um príncipe. Ou vários, depende do tamanho. Tanto um príncipe do bem como um príncipe do mal. O príncipe do mal, ele vai fazer de tudo para que tudo que é mal está na jurisdição dele. E o príncipe do bem vai fazer de tudo porque tudo que é bom está na jurisdição dele. Neste mundo, o bem e o mal estão aqui. Então não dá para fugir do bem nem do mal. O bem e o mal estão aqui. O demônio e Jesus estão aí no mundo. E essas jurisdições locais, às vezes, elas ganham direitos sobre pessoas, sobre famílias. Por isso que tem família que num lugar ele nunca prospera. Ele bate na parede, ele chuta, mas não prospera. Aí quando eles mudam de lugar, aí eles prosperam, né? Não é uma regra de 100%, mas é uma regra que existe. E tem pessoas que se mudam e o demônio vai atrás. Aí é outra coisa. Questão jurídica. Quais as leis que estão prendendo aquela família. Mas quando o demônio territorial tem poder, aquela pessoa ela nunca vai ser feliz naquele território, a não ser que ela se isole, porque esse demônio territorial vai jogar as pessoas tudo contra ela, né? Tudo contra ela. Então existem espíritos de locais e de territórios. Agora, além dos territoriais, existe aquele espírito do local. Por exemplo, uma casa onde a pessoa foi morta e estuprada, aquele demônio que matou e estuprou aquela mulher vai ficar lá, né? Aqueles ai, ui, aqueles gritos de terror vão ficar absorvidos na parede, no chão, e vão servir de alimento para o demônio. Então ali vai haver um demônio territorial daquele lugar. Por isso que tem lugares que são lindos e maravilhosos e não dá certo. O cara bota uma loja, bota uma bodega, bota igreja e não dá, porque ali tem um espírito. Aquele espírito, ele chega uma hora que ele expulsa todo mundo. Lugares onde tem demônios territoriais são assombrados e são perigosos, porque esse demônio do local pode entrar dentro da cabeça da pessoa e fazer a pessoa repetir os acontecimentos que houve anteriormente a ele naquele local. Por exemplo, edifício Joelma. Antes do edifício Joelma existiu uma fazenda, né? Onde o doutor matou a família toda, porque não aceitava o seu namoro com uma brasileira, uma negra, e jogou dentro de um poço. Antes desse fazendeiro fazer isso, ali já era alguma coisa de índio. Ninguém sabe se era um cemitério de índio, era alguma coisa. E depois esse doutor se matou. Então o local ficou possuído por uma energia, possivelmente um príncipe, um demônio territorial, que é daquele local. Aí vieram, naquela época, o edifício Joelma era o top também de construção, né? Numa época que a maioria das casas eram baixas, prédios eram baixos, o edifício Joelma foi muito grande, fizeram um edifício muito bom. E então aí o que aconteceu? Aconteceu que veio aquela catástrofe, né? Pegou fogo, deram uma desculpa, a desculpa é o fio esquentou. Bem, sempre tem uma desculpa. O edifício Joelma matou centenas de pessoas e hoje reconstruíram o edifício, mas ele continua assombrado. E o perigo é as pessoas que ali habitarem serem influenciadas pela energia das pessoas que sofreram a morte
e também ser influenciado pelo demônio territorial que habita ali. Geralmente é um príncipe que habita naquele local e se alimenta daquela dor, daquele sofrimento que está impregnado nas paredes e no local. Então, às vezes, para se fugir de um demônio territorial, se muda de casa, ou de bairro, ou de cidade. Quando é territorial, porque às vezes o cara tem um demônio hereditário, ele pode mudar para o Japão, que o demônio vai atrás. Não vai com a mesma força, mas vai. Porque é dele. O território que o demônio tem é ele, é os ossos dele. Mas eu estou falando de demônio territorial de locais, de prédios, de casa, de cidade, de países. Então, esses lugares são energizados. Os lugares podem ser energizados com o bem e com o mal. A teoria da absorção, descrita no livro Enigma dos Sonhos, que você está convidado a acessar gratuitamente na internet, é só colocar livro Enigma dos Sonhos, aparece lá mais de 5 ou 6 mil interpretações de sonho. É um livro de nossa autoria. Ele mostra que como um CD absorve música, cores, filmes inteiros em 3D, em 5D. Os locais, as casas, carro, absorvem energias boas e ruins, gerando ali um território propício para os demônios. Quando se alia um demônio hereditário, um anjo caído, então esse demônio fica se alimentando daquele local e influenciando a vida das pessoas, fazendo com que elas ajam conforme ele ordena. Por isso que há repetições. Há casa nos Estados Unidos que o primeiro morador matou a família, o segundo morador matou a família, o terceiro morador fugiu porque estava ouvindo vozes: mata, mata. Então existe um demônio territorial ali. E ele entra na mente do mais fraco da família. Um caso que eu acompanhei de demônio territorial foi de uma amiga minha que veio aqui atrás de mim para a gente orar. E Deus revelou. Deus revelou. Ela comprou uma casa onde o pai tinha 2 filhos loucos amarrados numa corrente. E esse pai deu um ataque cardíaco, foi para o UTI, já ia morrer. A filha boa viu que o pai estava para morrer, internou os 2 irmãos loucos e vendeu a casa para essa minha amiga. Então o velho ressuscitou dos mortos, quase morreu e voltou. Quando ele voltou, ele ameaçou, injuriou a irmã que comprou a casa barato. E naquela casa as portas se batiam, coisas andavam à noite, tudo bem, até aí tudo bem. Mas o pior foi que depois a dona da casa começou a ter influência negativa, a tal ponto de correr atrás do filho com a faca para matá-lo. E depois esse demônio entrou no filho e o filho teve problemas. E até hoje eu oro por ele e ele vai ser liberto em nome de Jesus e vai ser uma grande bênção. Então tudo começou com um demônio territorial. Aquela casa tinha um espírito. E esse espírito influenciaria a vida de qualquer pessoa que ali fosse. E quando a pessoa dorme, quando ele dorme, o espírito vai, encosta e começa a alterar a mente da pessoa. Começa a alterar a cabeça da pessoa. E depois a pessoa vai fazer aquilo que ele, o espírito, manda. Olha que coisa. Coisa tremenda, Então, existe também o espírito territorial. Ou seja, uma cidade, ela tem espíritos bons e espíritos ruins. Mas tem ali os príncipes daquela cidade. Tem os príncipes bons, ele tem na mão todas as diretrizes e legalidades do bem. O príncipe mau, ele tem nas mãos todas as diretrizes e legalidade do bem. Então você chega numa cidade, cidade Baixa da Égua. Vamos para a cidade Baixa da Égua, bora? Aí chega lá na cidade Baixa da Égua, tem um príncipe, Aí o príncipe puxa a lista. Tem Antônio, tem Chiquinho, tem Toninho, tem Tatã, tem Tatã. Ele tem a lista todinha. Eu tenho direito sobre ele, tenho direito sobre ela, tal. E o príncipe do bem também. O príncipe do bem tem, fulano está abençoado, a avó de fulano abençoou cicrano, tal. Então, a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra pessoas, é contra demônios, príncipes do ar, dominadores. A Bíblia fala bem claro, dominadores do ar. Então eles dominam. Dominam o quê? Pessoas, locais. Nunca parou para pensar nisso, não?
Nunca parou, não. Então, principado, potestade, dominadores, poderes, hostes do mal, do ar. Eles ficam lá olhando a cidade, é uma cidade baixa da égua, né? O cara vai ser prefeito da cidade, ele vai ter que enfrentar esses dois príncipes, né? O do mal e do bem. Aí se ele tiver a legalidade do bem, amém, o do bem ajuda. Se tiver a legalidade do mal ajuda, né? É a questão do mal e do bem nesta terra. O bem e o mal estão na terra. E os poderes do ar. A Bíblia fala, os livros antigos, que existem guardiões de locais. Um desses guardiões, quando a oração de Daniel foi atendida e veio para Daniel, esse príncipe interveio, entrou no meio e disse: não vai passar não. E o cacete comeu. Não vai passar, aqui não passa. Ele chama de príncipe da Pérsia. Quer dizer, é o príncipe da Pérsia. Mas não era o príncipe humano, era um príncipe espiritual. Que a tal ponto esse príncipe tinha tanta força que ele enfrentou os anjos e venceu os anjos. Então Deus teve que mandar reforço. Ele mandou Miguel, aí Miguel veio, sentou o cacete de todo mundo. Foi uma briga danada, viu? Foi. Eu fico imaginando como é que os anjos brigam, né? Às vezes o camarada vê uma pessoa arengando com outra e diz: ai, irmãos, que coisa feia. E lá no céu com um cacete danado. A briga foi feia. Mas Miguel não tem boquinha com ele não. Ele chegou e já lutou contra o príncipe da Pérsia e venceu. Então o que a Bíblia quer dizer com isso? É que existem dominadores do mundo espiritual, dominadores do local, né? Dominadores do local. Eu conheço pessoas aqui que passavam fome aqui no Nordeste. Passava fome aqui na minha cidade. Então foi para a Alemanha. Na Alemanha conheceu uma pessoa, casou, que aqui ninguém queria, né? Está lá na Alemanha hoje. Só falta filhos, não tem filhos, né? Mas era aqui da minha cidade. Glória a Deus. Então existia uma coisa pendendo ela aqui. Tinha algo que não dizia: fulano não vai casar. Não, vai não. E pronto. Um príncipe, né? Então existe essa realidade do bem e do mal. E essa realidade do bem e do mal não está só na matéria. Existe algo maior, coletivo, que a Bíblia mesmo diz que a nossa guerra não é contra fulano. A nossa guerra é contra hostes e poderes dominadores do ar. A igreja tem que combater. A igreja tem que combater. Existem vários planos coletivos contra a igreja. Vários mesmos. Mas o sangue de Jesus tem poder e pode se juntar, o príncipe que se juntar contra a igreja, contra você, e você vence. Porque Deus é maior na sua vida. Agora a gente não vai mexer com essas pessoas, não. Não. Eles estão lá porque eles têm direito de estar. Você tem que viver. Agora, se de alguma forma ou de outra houver uma legalidade e eles prenderem você, aí nós temos que atacá-lo. Atacar através de oração, de voto, de pactos. Antigamente chamava-se promessa. Existe um mundo além deste mundo. Nós somos tão lentos e pouco sábios. Existe algo acima das nossas cabeças, olhando e planejando. Um planeja o bem, outro planeja o mal, outro retém o bem, outro quer que retenha o mal e o bem passe. Há uma guerra espiritual tremenda acima das suas cabeças. Sobre esses príncipes territoriais, você tem que respeitá-los. Você não pode chegar num país e dizer: vem pro cacete, seu príncipe. Não. Ele pode vir, ele é mais forte que você, se você desafiá-lo ele sozinho. Então não desafie ninguém. Jesus não desafiou ninguém. O diabo foi quem desafiou Jesus quando levou ele para o deserto. Então, ele foi para o deserto e venceu o diabo. Aí é outra coisa. Mas não adianta você dizer: agora eu estou morando na cidade, o vento fez a curva, vem cá, demônio. Ele esmaga você. Não é assim não. E como é, pastor? É assim. Você vai viver, vai ser feliz. Agora, se eles cruzarem o seu caminho ou tentar reter a sua bênção, a sua vida, aí você ataca eles. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eles não podem reter.
Tem ali Chiquinha, coitada de Chiquinha. Tem um demônio territorial. Chiquinha mora onde? Na Baixa da Égua. Ah, na Baixa da Égua. Onde é essa cidade, hein, pastor? Baixa da Égua. Fica perto do Belelé, onde o vento fez a curva. Ali, pertinho do vento fez a curva. Ah, aí Chiquinha não consegue nem um namorado. Por quê? Porque o príncipe local recebeu autoridade. De quem? Do pai dela. O pai dela disse que ela ia ser puta, que ia ser quenga, que ela ia ser rapariga, que ela não ia casar, que ela não ia ser feliz. Aí o príncipe anotou isso aí e ele não tá deixando não. Então, vamos atacá-lo. Vai soltar Chiquinha, as portas do inferno, trancou Chiquinha, mas a gente vai bater. Vai, em nome de Jesus, sabe? Tome voto, tome jejum, tome oração, tome profetizar a favor. Vai casar, Chiquinha, vamos voltar, vamos ter um voto, sim, agora vai, em nome de Jesus. Aí, as portas do inferno abrem e Chiquinha casa. Que o Espírito de Deus tenha maior esclarecimento para nós sobre esses demônios territoriais. Eles são fortíssimos, são príncipes. E é como eu lhe falei, por isso tem pessoas que saem de um lugar. Quem é fulano? Chiquinho doido, Chiquinho doido. Tu conhece Chiquinho doido? Chiquinho doido, filho da Chica doida? Sim. Chiquinho doido foi para os Estados Unidos. Olha, rapaz, o cara veio passar as férias aqui, meu amigo. Arrumou uma gata, casou, tá bem, rapaz. Arrumou um emprego, tá até com um carro zero lá nos Estados Unidos. Foi que houve? Lá é outra jurisdição. Se a lei só dá direito ao príncipe local, então quando Chiquinho foi e casou mais ainda, aí se firmou. Mas ele corre um risco. Qual é o risco? Na hora dele vir visitar os parentes, esse príncipe pegar ele. Acontecer acidentes, matar, morrer, né? Então, ele deve vir protegido, porque tem um príncipe aqui querendo pegar ele. E isso acontece entre nós também, homens. Por exemplo, a legalidade que a Polícia Federal tem, Polícia Federal Rodoviária. Você já viu uma blitz da Polícia Rodoviária Federal dentro da cidade? Nunca viu, porque a jurisdição não é dela. A jurisdição da Polícia Rodoviária Federal é de rodovias federais e estaduais. Ela não vai poder se unir com o departamento de trânsito da cidade, com os azulzinhos, amarelinhos, seja quem for, porque não é jurisdição dela. A jurisdição da Polícia Federal é nas rodovias. Dessa mesma forma, acontece com países. Por exemplo, um bandido está no Brasil, aí o cara, vamos pegar o bandido, bora, o cara vai lá para a Itália. Aí o Brasil não pode fazer nada. O Brasil pode pedir a polícia italiana para extraditar, também se demora anos, e às vezes nem acontece. Por que o brasileiro não vai lá e pega? Porque lá já é outra jurisdição, é outro príncipe que manda. Isso acontece no mundo espiritual. E no mundo espiritual se define coisas materiais. A matéria nada mais é do que um resultado do espiritual, do invisível. O visível é resultado do invisível, a tal ponto que você vive do invisível. O ar que você respira é invisível, o átomo que você tem é invisível, que mantém essa matéria que nós ostentamos. Então existe uma jurisdição e deve-se haver um respeito. Ou seja, você que é evangélico não pode chegar na igreja católica e ficar insultando os santos da igreja católica ou insultando os líderes da igreja católica, porque ali tem uma jurisdição e você pode se prejudicar. Pastor, mas eu sou crentinha da igreja do arco-íris celeste, do pulo do gato, do pastor presidentinho fulano de tal. O demônio não quer saber disso não, meu irmão. Ele quer saber que você entrou no território dele, na caverna dele. Não estou dizendo que a igreja católica seja. Eu estou dizendo assim, que cada área é sua área. Não adianta você sair para enfrentar santos, ou ir para macumba enfrentar macumbeiro. Não, você tem que ficar na sua. Respeite o macumbeiro, respeite os outros crentes, respeite a igreja católica, porque Jesus Cristo fez isso, até Deus fez. Quando o diabo visitou o céu, Deus falou com o diabo normal. Deus não falou com o diabo, diga cão dos infernos, chifrudo safado, fedorento, nojento. Não. Então o respeito entre as jurisdições espirituais deve haver. E entre os líderes também deve haver. Até quando Jesus falou com o diabo no deserto,
foi 40 dias e 40 noites sendo tentado, você não encontra nenhum desrespeito de Jesus com o diabo. Diga aí, cabra safado, sem vergonha, derrotado dos infernos. Não. Você vê Jesus Cristo falando normal com ele. Então, sobre jurisdições espirituais, nas religiões, cada um tem sua religião. Existe religião perigosa? Existe. Não é essa que você está pensando, não, é outras. Religiões raciais, religiões violentíssimas. Respeite. E também a igreja tem que exigir respeito e fazer por onde, não ser dominado por eles. Cada lugar tem um príncipe. Então, com licença, e passe na sua. Se for atingido, retribua. Se não, passe na sua, porque não é você que vai tirar esse príncipe dali. E se você comprar briga com ele, ele vai aceitar a briga. E por isso tem muitas pessoas com problemas, porque enfrentaram coisas que deveriam enfrentar, insultaram coisas que não deviam insultar e chamaram pro cacete problemas que eles não tinham. Ou seja, tem uma pessoa endemoniada, alguém chama da família, vem orar pro fulano, aí você está legalizado. Mas você ir atrás do demônio, desafiar o demônio, brigar, você está chamando ele para o desafio. O que acontece? O problema daquela pessoa pode passar para você. Então não faça isso. Respeite as entidades e adore a Deus. Tenha cuidado com a política da religião. Eu sou crentinho, eu sou católicozinho, eu sou não sei o que. Não, nós somos cristãos e devemos nos respeitar mutuamente. Porque existem mais coisas para nos unir do que para nos separar. E nesse final de século, os cristãos têm que se unir, porque se não se unir, será esmagado por outras religiões e a sociedade toda mudará. Toda mudará radicalmente. Não é você se unir contra fulano, mas se reunir para crescer, para que fulano não venha nos dominar. Então cada área, cada cidade, existem dominadores espirituais, do bem e do mal, príncipes, bodes espirituais, geralmente se apresentam como Azazel, bode, homem bode, meio bode, ou homem touro, que aí é Beuzebu, demônio príncipe, um demônio local, né? Esses demônios estão em todos os lugares, Campina Grande, Estados Unidos, São Paulo, em todos os lugares. Em Israel também tem vários. Inclusive Cristo falou, né? Nós temos para o pai Abraão. Aí Jesus olhou para ele e disse: vocês têm para o pai o diabo, e vocês querem agradá-lo. Existe um príncipe ali, e esse príncipe queria matar Jesus de todo jeito, e jogava os homens contra Jesus. Lembre-se do que ele falou: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque tudo isso me foi entregue. Então ele tem direito sobre uma parcela da sociedade, e ele manobra, tudo isso te darei, então ele pode dar. Aí Jesus falou: meu reino não é deste mundo, meu reino é eterno, só adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Sai de mim, Satanás. Foi onde ele deixou. Então, você que é cristão e não é fanático, você tem que saber que o diabo tem uma parcela neste mundo. Alguém diz: o mundo está do jeito que o diabo quer. Mais ou menos, porque ele não domina sozinho não. Mas ele tem uma parcela de domínio, tem, né? Então ele joga pessoas, joga um grupo contra outros grupos, joga pessoas que de repente começam a perseguir. Eu estou falando de forma coletiva. Se proteja no Espírito Santo de Deus, que eles não vão fazer mal nenhum a você. É o direito deles. Vamos dizer que eu estou aqui cercado de árvore, né? Então o demônio, o príncipe, tem direito sobre uma árvore. Então ele tem direito de ficar lá, né? Então, pastor, mas se o senhor passar perto da árvore, não tem problema. Eu passo na licença do Senhor e ele não me faz mal. Agora, não adianta você chegar: ei, demônio, o que você quer? Você vai sair dessa árvore aí, vem cá, vamos lutar. Aí você está comprando briga com coisas grandes e de graça, porque nem Jesus tirou os demônios do mundo. Jesus podia ter dito: olha, demônios, vamos para a lua, vamos para a baixa da égua, bora todo mundo, bora, os cão tudinho. Não, Jesus não tirou. Ele disse para mim e para você que ele nos deu espada. Então você tem uma proteção para atacar e para se livrar, que é a espada. E cada local tem um príncipe, e alguns príncipes ganham legalidade, como esse príncipe que falou com Jesus.
Ele já é o príncipe dos príncipes do mal. O diabo, o tentador, chegou até Jesus e falou, conversou com Jesus: olha, tudo isso eu te dou. Tá vendo aí, ó, os exércitos, ó, generais, super políticos, super cantores, super homens, olha só, tudo isso eu te dou, Jesus, se você me adorar, ou seja, se você me der alimentação, porque o diabo se alimenta com adoração, com sexo errado, né? Com sofrimento. É uma alimentação chamada fonte ectoplasmática. Veja esse meu vídeo chamado fonte ectoplasmática. Você vai ficar sabendo de muitas coisas. Então, existe sim demônios territoriais. A Bíblia fala sobre guardiões, né? E a Bíblia fala sobre demônios do bem e do mal. A Igreja Católica, ela começou um estudo muito grande sobre isso na Idade Medieval. Ela fez uma das maiores pesquisas do mundo cristão. Eu não tenho acesso a essa pesquisa, mas eu gostaria muito de ter, né? Porque padres exorcistas começaram a ter contatos com mundos espirituais e descobrir quais são os demônios, né? E tem também no livro de Tobias, falando sobre demônios que possuem pessoas à noite e jogam pessoas contra outros. E tudo isso a Igreja Católica pesquisou muito, muito mesmo. E tem um acervo muito grande nela sobre demonologia. Os demônios nada podem fazer se você fizer tudo certo. Porém, se você fizer coisa errada, você estará na prefeitura deles. Ou seja, tudo que for errado, eles têm direito de agir. Por exemplo, companhia de trânsito, tudo que for do trânsito, a companhia de trânsito da cidade entra no meio, né? Mas de repente é algo que não convém ao trânsito, é algo que convém a outra coisa, então o trânsito não pode fazer nada. Então existe jurisdição do mal em cada cidade, em cada território. Formou-se um povoado, formou-se um território. E naquele território tem um bode. Às vezes ele se apresenta como bode vermelho, bode preto. É um bodão, né? Geralmente é um bodão ou um boizão, né? E ele age. Teve uma adultéria, é com ele. Teve um homicídio, é com ele. Teve uma adoração, é com outro anjo, é o anjo de Deus, é o guardião de Deus, né? Teve uma petição, uma bênção, o anjo de Deus é quem entrega. A Bíblia diz que quem entrega a bênção é o anjo de Deus, né? Não foi o anjo de Deus que veio entregar a bênção a Daniel, então isso é uma regra, né? E a maldição, quem entrega é o diabo. Então, existem locais que são extremamente terríveis. Tem até na internet locais amaldiçoados. Tem lugar que o caba entra e adoece, ninguém sabe por quê. Floresta super assombrada que pessoas desaparecem. Por quê? Porque ali tem um príncipe. Pessoas que foram mortas dentro de caverna, o cara foi lá tirar foto da caverna e a última foto dele foi um demônio. Ele está entrando no território do demônio. E o bicho resolveu executá-lo, porque era o território dele. Pastor, ele poderia se livrar? Podia, né? Se ele fosse com mais de uma pessoa e pedindo licença, né? E ainda haveria algumas manifestações, mas aí ao perceber, retornar pedindo desculpa e ir embora. Pastor, não era para ele orar e não, você estava entrando no território errado. É pedir a Deus proteção e sair. Mas ele não conseguiu, não deu tempo, ele amanheceu morto. A mulher dele foi quem achou. E a câmera, né, a última filmagem, a última foto foi de um demônio colado no teto da caverna. Então respeite os dominadores do local, porque esses dominadores dominam. Já está falando, é dominador. Se você não respeitar, eles podem pegar um bandido, uma pessoa e jogar contra você.